Primeiro porque eu sou uma pessoa dramática, barroca. Quando eu falo de literatura, eu sou uma pessoa que chora à toa. Eu já chorei em sala de aula. Teve uma vez que no primeiro ano, eles me olharam, eles regalaram os olhos pra mim. Na verdade, eu tava assim, emocionado, com a voz embargada, não conseguia terminar de ler. É terrível, eu sou terrível, eu sou um horror, como diz o Gil. Eu sou um horror. Tem um diálogo, uma paródia do 15 Minutos de Fama, né? Eu pareço aquele meme daquele garotinho, né? Que a jornalista pergunta: E aí, como é que você tá? Tá tudo bem na escola? Sim. É o meu humor, tá? É, porque tem que ter drama no canal. Se eu vou conseguir cumprir aquilo que eu tô prometendo. A partir do momento que você estiver na frente da câmera, você não vai conseguir chorar. Essa é a habilidade de ator profissional. Você não sabe com o que eu tô falando. De bom, nem quero. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um conto da Clarice Lispector e um poema de uma poeta que se chama Tatiana Pequeno. O poema vem de um livro publicado no ano passado pela Edições Macondo, que se chama Onde Estão as Bombas? É um dos livros mais legais que eu li, né, no ano passado, de poesia, e eu queria muito indicá-lo para vocês, que é esse livro aqui. É um livraço. Nele, a Tatiana Pequeno fala sobre questões femininas, sobre subúrbio, sobre gordofobia, sobre uma série de questões que a gente tem discutido nos últimos tempos, e uma das questões que chamou a atenção é um poema que eu vou apresentar para vocês, que se chama Breve Ensaio contra a Minha Indiferença à Cracolândia do Jacaré. Junto a esse poema, eu vou apresentar um conto. Queria mostrar para vocês um conto da Clarice Lispector, que dispensa apresentações, que se chama A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. São dois textos que, de algum modo, eles podem dialogar. Tá? O primeiro deles, eu vou começar pelo conto da Clarice, né? Ele está publicado em outros livros, mas eu tenho essa edição aqui. Fúcsia, né? Só mulheres e gays conseguem identificar essa cor. Foi organizado pelo Benjamin Moser. A Clarice Lispector, assim como muitos escritores brasileiros, agora é que estão sendo lidos, né, fora do Brasil. Ele começa com uma senhora, né, é uma personagem principal, é uma senhora de classe média alta, que ela sai do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e ela sai do cabeleireiro e pela primeira vez ela dispensa o seu chofer. Nesse tempo que ela fica fora do hotel, ela começa a pensar, ela tem uma espécie de sensação de liberdade pela primeira vez. Ela fica um tempo fora do hotel e ela se encontra com um homem sem perna, agarrando-se numa muleta, parou diante dela e disse: Moça, me dá um dinheiro para eu comer. O cara não tinha perna, e o fato dele não ter perna vai ser, de fato, a motivação para a escrita desse conto. Então ele pede um dinheiro para essa senhora e ela se assusta logo de cara, né? É uma imagem para ela um pouco horripilante encontrar com esse mendigo. Então nessa tensão toda dessa personagem, ela se sente meio exposta, né, àquele homem, né? Se tivesse marcado com o seu José, que era o seu chofer, o hotel onde ficava o cabeleireiro não permitiria que essa gente se aproximasse. Mas na Avenida Copacabana tudo era possível. Pessoas de toda espécie, pelo menos de espécie diferente da dela. O narrador que fala o seguinte: que espécie de ela era para ser da dela? Acontece que nesse medo que essa personagem sente logo de início, ela tira uma nota de 500 cruzeiros. Quanto que vale 500 cruzeiros, hein? 0 e 10. Eu imagino que sei lá, 100 reais. Ele ri da cara dela, não sabe o que fazer. E ela começa a pensar na vida dela. É algo, até uma chave de leitura muito comum para os contos de Clarice Lispector, para a obra de Clarice Lispector, que são as revelações que as personagens sentem, às vezes por questões mínimas do cotidiano, né? Eu vi um cachorro na rua e aquele cachorro me revelou, me trouxe uma grande revelação. E a figura desse mendigo sem perna, essa ferida exposta do mendigo, é que vai ser a chave de leitura aqui. A partir dele, ela começa a pensar na sua própria vida. A cabeça dela era cheia de festas, festejando o quê?
festejando a ferida alheia, a ferida, hora ou outra, volta então na narrativa como uma espécie de metáfora para a própria vida dessa mulher, né, que vai se reconhecendo como uma vida, né, vai reconhecendo a sua vida como uma vida cheia de ausências, né, cheia de outras feridas que não as feridas propriamente ditas, as feridas literais. Acontece que chega a determinado momento da narrativa que ela teve uma vontade inesperada de assassinar, né, aquele mendigo, né, a de matar todos os mendigos do mundo, somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em paz seu extraordinário bem-estar, né? Aquilo acabou se tornando incômodo demais, a presença daquele mendigo. Não que ela nunca tivesse visto um mendigo antes, mas eu acho que pela primeira vez ela passa a pensar na situação social dela, em todas as ausências que dizem respeito à vida dessa senhora e na vida miserável daquele mendigo. Obviamente que eu não preciso nem falar sobre desigualdade social aqui, que é um tema, né, muito caro a essa narrativa. Agora ela passa a entender algumas questões da sua vida. Agora entendia por que se casara da primeira vez e estava em leilão. Então ela vai se lembrando da primeira vez que casou, ela foi praticamente comprada. As revelações são tão intensas que chega um momento que ela fala: eu sou o diabo. Pensou-se, lembrando do que aprendera na infância. E o mendigo é Jesus. Então ela começa a colocar em paralelo o tempo inteiro a vida dela com a vida do mendigo. O pensamento do mendigo, né, nesse momento, é o seguinte: essa mulher é doida ou roubou o dinheiro, porque milionária ela não pode ser. Uma mulher que dá 500 cruzeiros para um mendigo, ela não pode ser milionária. Ela deve estar doida, ela deve ter algum problema mental. E ela chega a certa posição, que é o seguinte: há coisas que nos igualam. Eu também sou uma pobre coitada. A única diferença é que sou rica. Eu estou perto de desmoralizar o dinheiro ameaçando o crédito do meu marido na praça. Estou prestes a, de um momento para outro, me sentar no fio da calçada. Nascer foi a minha pior desgraça. Tendo já pagado esse maldito acontecimento, nunca mais seria a mesma pessoa. Esse encontro, ela vai chegando à conclusão de que aquele encontro com aquele mendigo, né, realmente mudou para sempre a vida dela. E aí ela resolve, por fim, ir embora. O táxi chega, ela entra dentro do táxi e olha para trás, aquele mendigo que vai continuar vivendo a sua vida. E ela se lembra de que se esqueceu de perguntar o nome dele. Termina dessa maneira, o carro indo embora e ela assistindo aquele mendigo, aos poucos, se afastando. Há muita gente que acredita que a Clarice só escrevia sobre riqueza porque ela tinha determinado tipo de posição. Na verdade, ela tinha um certo privilégio de ser escritora, né, no Brasil da primeira metade do século XX e segunda metade do século XX. Então, assim, ela vence por ter conseguido ter uma carreira inteira de escritora, coisa que pouquíssimas mulheres conseguiram no século XX. Né? Ela tem muitas publicações, né, e isso vem, de fato, de uma posição socioeconômica privilegiada, morou em alguns lugares, enfim. Acontece que ela não escreve só sobre a riqueza, né? Então, a crítica que coloca a Clarice falando só sobre dondocas, né, é uma crítica que peca, porque a Macabeia da Hora da Estrela tá aí para não me deixar mentir, né? A Macabeia, o filme da Macabeia não foi interpretado pela Cristiane Torlone. Aliás, eu nunca vi aquela atriz mais que interpretou a Macabeia em A Hora da Estrela. Esse conto me fez lembrar do poema da Tatiana Pequeno, Breve Ensaio contra a Minha Indiferença, a Cracolândia do Jacaré. E aí vocês já imaginam também que se trata de um encontro, tá? Já vai acontecer um encontro entre duas posições sociais não tão discrepantes, não tão diferentes quanto no conto da Clarice. O poema começa da seguinte maneira: avanço protegida por uma película de vidro esta janela, por onde filtro cegada pelo sol, o bebê caído de uma teta mirrada de mãe verde entrando pelo coletivo e assumindo seu desejo de transbordar tudo o que foi falta. Então, a cena é num ônibus agora. Então ela vê uma mãe entrando com uma criança, né, essa criança desnutrida, uma mãe verde. Assim, a gente já imagina o que é, porque o título já sugere. Queria escutá-la, mas havia uma transparência imanente. Eu a trouxe para cá. Todavia queria que ela falasse no meu poema. Ela pede centavos para não morrer e diz: a cerveja poderia me ajudar a parar. A cerveja, no entanto, é muito lenta. Abro a bolsa constrangida, porque aqui sou eu que tem pele demais. Aqui sei que estou retornando a casa.
Aqui gaguejo e murmuro ainda constrangida pela visão do bebê absorto, pendurado no semelhante peito caído. Posso te fazer algo a mais. E ela diz, me dá dinheiro e depois me esqueça. Muitos dizem, sentimos muito. E é verdade que não há nada que possamos fazer. Seu bebê atravessado pelo contágio é uma criança hipotônica, recém-saída da faixa dos conflitos onde se espera a gratuidade dos extermínios. Essa imagem é muito forte, né? E aí ela vai falando que nunca vai se esquecer daquele corpo, tampouco sua voz de fantasmas e ausências graves de fumo. Era uma pessoa, era uma mãe, né, que estava ali naquela situação de falta do crack. Me esqueça, a voz dela fica na lembrança, me esqueça, essa frase que guarda meses doendo os dedos quando conta as moedas, quando retoma o mesmo caminho para os sonhos ou para casa, para a espinha que fica a me botar de pé entre sorrisos, salários ou cabelos novos. Vamos te esquecer, certamente, eu vou tanto que te guardo aqui neste poema para lembrar que não podemos te esquecer, porque nós te levamos às pedras, nós transformamos você também em cinza. Eu finjo que não a conheço quando prossigo depois do sinal fechado e me esforço para saber onde foi que nos separamos. E em que espelho empobrecido ficou a tua verdadeira face, que diz aqui, é o que me restou dos acidentes. Me esqueça, sei, compreendi, mas é que não posso, é que não sei. E é exatamente o que faço todos os dias, não sei. E não saber relembra o fim dessa civilização genocida. Eles não sabem, os especialistas não sabem. Estou e estamos sonâmbulos à nossa revelia. Olho-te inteira e queria que me olhasses de volta para que tua criança ameaçasse um choro. Eu queria ter antipatia por você, mas eu não consigo, né? Um escândalo, uma antipatia, enquanto tento te esquecer através da minha poesia, já que te dei um nome secreto e gravito entre o teu silêncio e a minha falta de economia neste longo poema solitário. Perdoa-nos a pele, perdoa a indiferença dos poetas, as notas nos bolsos. Fica. É uma outra situação, tá? É uma situação tão grave quanto, chama atenção para o mesmo problema social, na verdade um problema agravado pela dependência química, um problema que vai chamar atenção para a ausência de políticas públicas com relação aos usuários de crack, né, no Brasil, né, uma droga devastadora, todos nós sabemos. Da mesma maneira, o eu poético aqui, né, o enunciador desse poema, também repensa sua vida, repensa o seu ofício, né, de poeta, mas se choca ao mesmo tempo com aquela imagem fica o tempo inteiro reverberando na mente. Elas olham para a desigualdade de formas diferentes. O encontro gera nelas respostas diferentes. Sim, claro. Eu acho que a partir desse local. Tipo, uma tá saindo, uma abandonou o chofer para ir pro salão e a outra tá num busão, sabe lá indo para onde. Eu acho que esses locais geraram nelas respostas diferentes a um choque muito semelhante. Tipo, a ferida, acho que a ferida e o crack são equivalentes. Claro, é por isso o nome dessa, né, do vídeo de hoje é... Eu vou colocar, eu acho que no plural, né? Pois é, e aí, claro que estamos falando sobre desigualdade social. Já é algo que a gente vê que são dois textos escritos em momentos diferentes e que não rompem com a tradição da desigualdade social no Brasil, né? Assim, o ano passado, 2019, né, o ranking no Brasil foi 7º país mais desigual do mundo. Estamos em 2º lugar, né, em que 1% da população mais rica do país concentra renda. Então, nós não conseguimos romper com essa lógica da desigualdade social até hoje, e claro que a literatura está aí para poder fazer com que a gente pense nisso de modos diferentes, né? Ainda que com funções nem sempre explicitamente sociais. É um livro que não perde em nenhum momento, né, a sua força estética. No caso da Clarice também a gente não precisa nem de falar sobre a maneira como ela trabalha com as palavras, trabalha com a escrita, e estamos falando sobre questões super importantes para a gente aqui, que podem ilustrar, eu acho que o trabalho com as nossas reflexões, né, os nossos textos, né, as nossas redações, né, se a gente vai fazer o Enem ou se a gente vai fazer um trabalho acadêmico, são textos possíveis sempre de serem revisitados, tá? Porque a nossa literatura está cheia de grandes escritores que estão pensando permanentemente no nosso país. É isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje teve participações, algumas vozes, tá? E
Qualquer coisa é só se inscrever aqui embaixo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!